Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do My The Headphone e hoje eu vou trazer para vocês a avaliação de um fone que me surpreendeu e me surpreendeu muito. É esse fone aqui, o fone da classe econômica da TAP. A história é a seguinte, recentemente eu fiz uma viagem para Portugal e, obviamente, eu sempre levo um fone meu, né, para usar principalmente no avião. Dessa vez especificamente eu estava querendo levar pouca coisa, então eu fui só com os AirPods Pro 2 mesmo. Mas assim que eu entrei no avião e sentei, eu percebi o erro. Não tinha como eu usar um fone Bluetooth ali no sistema de entretenimento do avião. Obviamente, né? Não tem onde eu conectar o fone. E aí, cara, era isso. Se eu quisesse ver filme, né? Eu sempre quero, eu ia ter que pedir o fone lá que eles sempre dão pra todo mundo. A aeromoça trouxe. Eu coloquei ele no ouvido. Não esperava nada, claro, tá? Obviamente. Mas eu fiquei em choque. Eu lembro que eu coloquei Interestelar, e aí naquela abertura assim que vem, tipo aquele órgão, eu dei um suspiro assim com o que eu tava ouvindo, entendeu? Porque, ao contrário de todas as expectativas, o fone é muito, mas muito bom. Então, claro, né, eu trouxe comigo até para poder fazer uma avaliação para vocês, cara, dessa obra-prima da engenharia acústica aqui. Eu não consigo deixar um link na descrição pro fone, porque ele não é vendido separadamente, mas eu vou deixar para o site da TAP, caso você queira comprar uma passagem, só para você ter acesso a esse fone aqui. Mas vamos lá, vou falar para vocês o que eu achei dele. Fisicamente é o seguinte, ele é um fone simples, claro, mas traz um excelente acabamento e soluções que eu considerei muito inovadoras. Em termos de estética, ele é bem legal, ele tem as cores da TAP, né, obviamente, esse vermelho aqui e esse verde-limão. E a combinação eu acho que fica bem bonita, tá? Fica meio vibrante, enfim, achei legal. O corpo dos fones é de plástico, mas é um plástico assim de altíssima qualidade. O acabamento realmente é muito bom, assim, os arremates, as linhas, tudo muito legal. Ele tem uma textura que assim lembra, cara, titânio com fibra de carbono. O toque revela que existe muita tecnologia de materiais aqui. Tá? O próprio formato, assim, se você parar para ver, as curvas gerais, essa parte de fora aqui, tá vendo essa parte? Olha só, parece ideal para você colocar o dedo, né? Ele encaixa muito bem aqui. E eu acho que ele é assim pelo seguinte, uma limitação dele é que ele vem só com um par de ponteiras, que são essas que vêm aqui no fone. Elas são ponteiras pequenininhas, tá? Do tamanho menor. Então acho que a ideia é que você fique ao longo das 8, 9 horas de voo com o dedo apertando para ele vedar. Assim, para algumas pessoas isso pode ser uma limitação, né? Você tem que ficar com o dedo assim o voo inteiro. Assim, eu mesmo, tá? Achei que não é o ideal, mas sinceramente, assim, a sonoridade desse fone é tão espetacular que para mim não foi problema ficar 9 horas assim, tá? Eu fiquei feliz da vida ouvindo o que esse fone entrega. E dessa forma, né, apertando assim, cara, conforto, encaixe, isolamento ficaram muito, muito bons. E é aquilo, assim, se isso for um problema para você, é só você, antes do voo, comprar um jogo de ponteiras Comply ou Spin Fit, tá? Porque isso vai se resolver. E aí você pode colocar no fone e pronto. Uma outra coisa que não deixa de ser uma limitação é que o cabo não é removível. Mas assim, cara, é um cabo que tem muita qualidade, assim, claramente ele vai durar anos aí sem nenhuma dificuldade. E uma coisa que eu adorei aqui foi o ajuste de abertura. Ele vem com os lados presos aqui, aí você abre, você faz a abertura do fone, entendeu? E você deixa a divisão Y onde você quiser, tá? É basicamente um fone custom nesse sentido, você customiza o cabo para você. Então, fisicamente é isso, né? Ele tem essas duas pequenas questões, mas nada demais. Principalmente quando a gente leva em consideração o som. Como eu falei, eu não estava esperando muita coisa aqui, mas eu fiquei absolutamente embasbacado quando eu vi esse fone pela primeira vez. Eu já adianto para vocês. É um fone neutro, natural? Não exatamente. Ele tem as suas colorações, mas são colorações absolutamente incríveis, tá? É uma sonoridade que é um pouco diferente, vamos dizer assim, mas que funciona e funciona bem demais. Eu tô aqui agora com dois fones bem high-end para avaliação. Tem o Maze Imperium 2
e o Focal Utopia, tá? O Focal, para mim, é um fone mais neutrão, como eu falei no unboxing dele. Já o Empyrean 2 parece que tem uma dose de musicalidade, de calor. O fone da TAP tá mais para a linha do Empyrean 2, tá? No sentido de ser um fone que traz uma envolvência a mais ali. Mas vamos começar, como sempre, pelos graves. Aqui, eles não existem, tá? Abaixo de, sei lá, 200 Hz, não tem nada. Mas o resultado funciona, porque assim, eu acho que graves muitas vezes pode ser uma coisa meio deselegante, entendeu? Assim, muitas mixes hoje em dia tem grave em excesso e aí pode ficar aquela apresentação cheia demais, pesada demais. O fone da TAP, ele resolve isso retirando completamente essa parte do espectro. E aí, assim, você não corre o risco de ter, aqueles graves que invadem o restante do espectro, entendeu? Isso nunca vai acontecer aqui. Então, eu achei que essa é uma solução bem inovadora para esse problema, tá? E uma solução que apresentou um excelente resultado. Existem casos em que eu posso querer, sim, algum grave na minha música, mas meio que quando eu penso nos benefícios dessa abordagem, eu fico tranquilo e eu acho ok. Nos médios, é o seguinte, por um lado eu fico maravilhado, mas por outro eu fico meio triste. Vou explicar para vocês. A região dos médios nesse fone parece muito influenciada pelo amplificador do descanso de braço da poltrona do avião, tá? Cara, deve ter um casamento de impedâncias ali, talvez o avião tenha sido feito para esse fone, não sei. Mas assim, o resultado fica mágico, cara. Vozes são absolutamente incríveis, com um ótimo posicionamento, um bela pina gain, fica bem, aquela linha bem VDSF neutral, sabe? Não sei se a Moondrop teve algo a ver com o desenvolvimento desse fone, o próprio Crinacle, é possível, tá? Mas o ponto é que as vozes trazem uma frontalidade espetacular, um timbre incrível, tá? São muito realistas. E assim, em outros sistemas, ele perde sim um pouco disso. Direto na saída aqui do MacBook Pro, cara, chega, sei lá, 80% do resultado. E no SMSL, SUX e SHX, ele chega a uns 90%, mas não chega lá. Então, assim, eu tenho considerado cada vez mais fazer algumas viagens por mês para Lisboa, só ir e voltar mesmo, tá? Sem nem sair do aeroporto, só para ter essas 2 sessões de 9 horas de música com esse fone, entendeu? E isso tem a ver com esse desempenho fantástico nos médios aqui. Já nos agudos, eu acho que ele é como nos graves. A TAP deve ter entendido que, cara, essa é uma região polêmica, né, que pode trazer problemas. Muitas pessoas reclamam de fones com muitos agudos, então vamos cortar. Assim você não corre o risco de ter uma sonoridade brilhante demais, estridente demais. E o resultado, cara, é incrível, tá? Como eu falei. E isso me traz para as conclusões. Eu tô maravilhado com esse fone. E considerando que eu comprei a minha passagem em promoção, ele ainda virou um belíssimo custo-benefício. Belíssimo, tá? Saiu ao preço de, sei lá, um Yanyin Canon 2. E você tem o desempenho, cara, comparável ao Empyrean 2 aqui, pelo menos, tá? E assim, mesmo se você tiver que pagar o preço cheio da passagem, que daqui do Rio é tipo, sei lá, 7 mil e poucos reais, vale a pena, gente, tá? Vale a pena. Compra passagem para pegar esse fone. Nem que seja no esquema de que, como eu falei, né, você só vai e volta, nem sai do aeroporto, é só para você ter acesso a isso aqui. Vale o investimento de 7 mil e poucos reais. Incrível, TAP, incrível. Obra-prima da engenharia acústica aqui. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.